Paulo, um prazer. Olá, pessoal. Paulo Adair para mais um bate-papo aqui no Papo Net. Hoje comemorando e repercutindo um momento aqui histórico nessa pandemia, que foi a retomada dos eventos aqui em São Paulo, que é o motor dos eventos, das feiras de negócio aqui do país, talvez da América do Sul, para dizer pouco. E para falar sobre essas repercussões, esse momento que ficou marcado, chamamos aqui ninguém menos do que Fernando Lumertz, da Rede Feiras, e também agora com uma novidade aí para os próximos dias. Se ele puder, ele vai falar um pouco mais sobre isso para a gente. E falando da Expo Retomada, que está se tornando praticamente uma franquia de um coletivo que começou de uma mobilização voluntária que aconteceu aqui, que começou aqui em São Paulo e está se espalhando aí, indo para outras cidades, indo para outros locais. Fernando, parabéns em primeiro lugar pela Expo Retomada, por essa iniciativa sua e do PO, né, do Paulo Otávio, né? Sei que tem mais gente, inclusive, vocês até agradeceram outras pessoas que são fundamentais. Eu não quero enumerar aqui, senão eu vou acabar injustiçando e não falando de todos, mas parabéns, fantástica. Eu estive lá, estive acompanhando a abertura, estive acompanhando o primeiro dia, foi realmente um protocolo maravilhoso, realmente uma segurança incrível. Muito obrigado pelo seu tempo aí para a gente poder conversar um pouco sobre isso. Tá? E me diga aí quais são os planos agora que já marcamos presença na retomada, né? E eu queria que você falasse um pouco também daquela ideia que surgiu ali do dia 14 de outubro, seu dia do evento. Me conta mais sobre isso. Muito bom. Bom dia, Paulo. Muito obrigado aí pelo convite para estar aqui nesse papo contigo, né? E obrigado pelos parabéns pela Expo Retomada, que devem ser compartilhados por dezenas, talvez centenas de pessoas que compraram conosco esse desafio, né? E coube a mim e ao PO liderarmos isso como idealizadores, né? Mas certamente jamais teria sido possível realizar uma entrega como a que foi realizada sem a cooperação, sem a dedicação de um grupo assim sensacional de pessoas que foram, ao longo do tempo, se engajando no E o pessoal projeto. Entusiasmado com a oportunidade de voltar ao olho no olho, ao contato presencial, né? O pessoal muito entusiasmado. Era um entusiasmo, era uma alegria. O pessoal estava tudo com um sorriso no rosto lá na escola. O que a gente constatou ali, Paulo, foi que, antes de mais nada, né, a gente, quando bolou o projeto, eu e o PO, a gente colocou 3 propósitos fundamentais, né? Na verdade, um só propósito com 3 objetivos, né? O propósito era fazer um evento que representasse, de alguma maneira, um start na retomada das feiras e dos eventos de negócios. Mas, dentro desse propósito, a gente encaixou 3 objetivos. O primeiro deles, a gente conquistou, eu acho assim, com louvor, que foi uma coisa sensacional, que mexeu emocionalmente com todo mundo, porque contribuiu de uma maneira relevante para resgatar a autoestima dos profissionais que atuam no setor, né? Desde o mais humilde até o CEO da empresa multinacional, a gente percebia que havia todo um abalo, né, nessa questão da autoestima, porque a questão não é só dinheiro, a questão não é só saúde, a questão, na verdade, é a dignidade como um todo, né? É a essência humana que precisa estar sendo exercitada na sua plenitude para que as pessoas se sintam bem consigo mesmas, inclusive, né? E na Expo Retomada a gente teve o prazer enorme de ver isso que você mencionou, as pessoas alegres, as pessoas felizes, né? Todo mundo de máscara, mas dava para perceber o sorriso que estava atrás de cada máscara. Parecia a reabertura do parquinho, viu? Exatamente, reabertura do parquinho, abre o play que nós vamos brincar, né?
E aí a coisa realmente cumpriu plenamente o seu primeiro propósito. O segundo propósito se encaixa com esse que você mencionou, da apresentação na Câmara Municipal de São Paulo, do projeto de lei, que foi uma surpresa que o vereador Rodrigo Goulart nos fez lá durante a abertura da Expo Retomada, apresentando um projeto de lei para a cidade de São Paulo tornar o dia 14 de outubro o dia das feiras e eventos de negócios, né? Isso nos honra muito, mas mais do que apenas honrar, né? Porque honrar não enche barriga, né? A gente precisa, né? Esse momento é um momento de recuperação econômica para as empresas do setor. Então, essa iniciativa dele, que parece, por um ângulo, se a gente olhar, parece apenas perfumaria, parece apenas glamour, mas eu acho que vai muito mais longe. Por quê? Porque ela atinge o nosso segundo objetivo, que era aquele de sensibilizar o poder público para a importância que o setor de feiras e eventos de negócios tem para a economia como um todo. Então, um setor que representa aí movimentação de 15%, 16% do PIB e que vinha aí meio que sendo despercebido, né, adequadamente pelo poder público, eu acho que com esse reconhecimento na Câmara, a gente atinge um novo patamar, né? Significa que o setor de eventos e feiras de negócios deixou de estar lá na segundona e passou a estar no nível do Flamengo. É outro patamar, né? Então, entrou para a liga, né? Entrou então atingimos um novo patamar. Então, o segundo propósito atingido. E o terceiro propósito, esse era um propósito que a gente tinha, que estava mais relacionado com, vamos dizer assim, um otimismo esperançoso, né? Que era o de ver se aconteceriam negócios durante a Expo Retomada. Sim. E aí isso foi uma surpresa maravilhosa. A gente teve relatos já no primeiro dia de 9 expositores, que 9 expositores era quase um terço da feira, né? Sim. A feira tinha 40 estandes, então a gente falar de 9 expositores parece pouco, mas é assim, 9 expositores já nos deram depoimento no primeiro dia de que haviam fechado negócios durante o primeiro dia da feira. E aí, no segundo dia, mais uma meia dúzia se incorporou nesse discurso, né? Então, a gente contabilizou só ali, durante o ambiente da feira, no mínimo umas 15 empresas dizendo, olha, fizemos negócios durante a Expo Retomada. Você não vai acreditar que tiramos os nossos primeiros pedidos depois de meses sem abrir esse talãozinho aqui, né? E precisamos lembrar que os expositores ali eram todos promotores ou fornecedores do próprio trade, né? Do próprio trade, né? Ou seja, exatamente, significa que estão fazendo negócios de feiras, né? De negócio, de feiras e negócios. E isso então é um fator multiplicador enorme isso, né? Enorme. Então isso nos deixou muito felizes, a mim e ao PO, e a todo o grupo que se engajou conosco na iniciativa, né? Porque ter atingido os 3 objetivos embutidos no nosso propósito foi um prêmio, né, Paulo? Um prêmio à dedicação que a gente teve aí entre junho e até outubro para que isso tudo acontecesse. E agora, nos próximos passos, né? Porque dia 11 de novembro já estamos engajados lá na Expo Retomada Salvador, que está sendo conduzida... E já são filhotes aí, já está caminhando com a franquia, né? Para o modelo. Isso, na verdade, a GL Eventos nos procurou com a ideia, né? A GL administra lá aquele moderníssimo pavilhão lá de Salvador, né? O Centro de Convenções de Salvador, que, por sinal, é um equipamento lindo, né? Um equipamento à beira-mar, desenho, uma planta
maravilhosa, enfim, um espaço para ser multiutilizado, para shows, para qualquer tipo de evento, né? Sim. Então, a gente, dia 11, vai estar lá, eu e o PO, painel, um debate chamado Tendências do Mercado de Eventos, né? Eu vou apresentar rapidamente o case da Expo Retomada São Paulo. A gente, vamos dizer, franqueou para a GL, claro que também sem nenhum custo, né? Tudo aquilo que a gente havia desenvolvido, como a própria marca Expo Retomada, a gente franqueou para utilização lá pela GL nessa iniciativa. Foi um grande movimento voluntário, E nos né? engajamos 100%. A gente foi, e está sendo, e continua. O bom de ver que ele não estacionou, né, Paulo? Ele correu agora para Brasília, correu para Salvador, está se encaminhando para Rio de Janeiro e Brasília. Olha, que legal. Rio de Janeiro, a gente deve fazer o evento, se tudo continuar correndo como a gente espera, no dia 16 de dezembro. Né? Lá, a gente, inclusive, vai ter uma verba de apoio através da Lei Aldir Blanc e o engajamento da Secretaria da Cultura do Estado do Rio de Janeiro, né? Porque a Secretaria da Cultura do Estado do Rio, ela tem um aspecto um pouco diferente das demais. Ela caminha junto com a economia criativa. Né? Sim. Então, a secretária de Estado lá da Cultura, ela encampou toda essa questão da economia criativa, onde grande parte das pequenas empresas brasileiras hoje se situa, né? Sim. Porque hoje em dia eu acho que a palavra criativa já é redundância. Quem não for criativo não sobrevive mais. Né? Verdade, Então, é verdade. Então, a economia das pequenas empresas tende a ser criativa. Né? Então, no Rio de Janeiro, assim, no Distrito Federal... A resiliência é criativa. E lá em Brasília, com o apoio do SEBRAE, do Distrito Federal, né? E agora surgiu mais outro grande parceiro, né? Grande parceiro, porque lá vem também junto nessa esteira o apoio da FEComércio e, naturalmente, dos Convention Bureaus, né? E também agora já surgiu a possibilidade de fazer em Goiânia. Olha, né? Que legal. Apesar de estar próximo de Brasília... Tem muito trabalho aí pela frente, hein? Muito trabalho pela frente. Eu espero conseguir dar conta de tudo isso, né, Paulo? Mas você tem um projeto aí, um filhote aí que você me falou. Isso. Você não quer falar um pouco disso? Você pode adiantar alguma coisa do que vem por aí da sua parte? Vamos fazer um spoiler aí, vamos dar um spoiler. Dá um spoiler aqui no Papo Net. Na verdade, a gente está colocando no ar o primeiro filhote aí da Expo Retomada, né? Chamado de Expo Guia. Ele, em princípio, ele estará disponível na internet no endereço expoguia.net.br. Né? O aplicativo que vai caminhar junto com ele, né, já estará disponível nas lojas aí para ser baixado gratuitamente, tanto para a versão do Android quanto para iOS, né, para quem tem os aparelhos da Apple, hein? E isso demora um pouquinho mais, o site já está no ar para começar a ser utilizado e povoado, vamos chamar assim, né? Porque ele mistura um site, um diretório para você encontrar as empresas mais confiáveis para esse novo momento, né? Uhum. Esse novo momento exige empresas que sejam confiáveis do ponto de vista técnico, né? A gente precisa ter, para cada evento que a gente for fazer, a gente precisa ter parceiros participando com confiabilidade técnica, com conhecimento dos protocolos de segurança, empresas que saibam como fornecer, junto com os seus produtos ou serviços, toda uma camada de biossegurança. Certo. Né? Essa camada adicional, ela não é para qualquer um, porque ela depende muito mais de propósito
do que de técnicas. Uma empresa que, vamos dizer, você contrate para fazer a estrutura de um evento, ela vai estar trabalhando desde lá do pré-evento e se ela não for uma empresa de fato preparada para atuar nesse novo momento, será que ela vai estar toda essa metodologia que precisa ser utilizada para que as coisas aconteçam com segurança? Né? Então, a ideia do Expo Guia foi que, através do meu trabalho de consultoria, né, que já tem aí 4 décadas quase, com o trabalho da Rede Feiras, que também já tem mais de 2 décadas de atuação, e com esse trabalho da Expo Retomada, a gente entendeu que a gente estava pronto para referendar empresas que, dentro da nossa visão e dentro dos nossos critérios, né, sejam de fato confiáveis para fazer negócios nesse novo normal. Então, o Expo Guia é isso, ele é um diretório de empresas que fornecem tudo o que você precisa para organizar a participação ou até mesmo a realização de uma feira de negócios, de um evento de negócios. Então, você vai ter lá, desde a ambulância a cada plataforma para transmitir o evento em streaming, como os fornecedores tradicionais, de tudo que você precisar para fazer bem feito a participação num evento. Né? Então, é um trabalho que a gente já tinha antes da Expo Retomada, né? Na verdade, ele já vinha sendo construído, por isso a rapidez, né? Só que com a chegada da pandemia em março, a gente meio que deixou o projeto lá esquecidinho. Ele já havia nascido antes da pandemia. Certo. E a gente deixou ele lá embrionário, né? Ele deixou ele hibernando lá, à espera do momento certo. E o momento certo agora chegou, né? Chegou agora. Então, a gente está muito animado com isso. E é engraçado, né? A gente fez aí, como eu falei, né, usando essa palavra moderninha, americanizada, né? Demos o nosso spoiler aí, ou seja, isso de balão de ensaio, né? Mas hoje é moda chamar de spoiler, né? Então, a gente fez o nosso balão de ensaio, soltamos para alguns poucos. E qual foi a nossa surpresa também de, num universo muito pequeno, já ter tido aí uns 30% de adesão espontânea. Né? Legal. Ou seja, não fomos nós quem vendemos, compraram de nós. Sim. Eu costumo, como homem de marketing e como vendedor que sempre fui na minha carreira, fazer uma distinção muito grande, né? Quando a gente vai colocar um produto no mercado, eu sempre faço uma distinção muito grande entre a nossa ação de vendas e aquela ação que é inversa de quando compram de nós. Né? Quando compram de nós, a gente não está vendendo, a gente está tirando pedido, é muito diferente. A gente está, na verdade, a gente está atestando que aquele trabalho está tendo adesão, está tendo aderência. Né? Então, isso nos deixa muito satisfeitos, porque a gente está percebendo que o mercado realmente precisava de algo, porque nesse momento onde muitas empresas ou fecharam, ou ficaram pequenas demais, ou não se prepararam adequadamente para essa retomada, a gente tem que mostrar para o mercado quem é que está aí e que pode atender com qualidade. Opa, vamos aguardar, hein? Vamos aguardar aí essa... Semana que vem já está tudo no ar, se Deus quiser. Ótimo. O site já está, já pode entrar lá. Perfeito. Vamos deixar aqui o link. Vamos deixar aqui o link para quem quiser entrar, já conhecer. expoguia.net.br. Perfeito. Olha, tem muito assunto ainda, mas eu acho que a gente vai ter que fazer uma outra entrevista. Aí a gente faz 2, faz 3, é sempre um prazer estar aqui volte aqui, né? Volte aqui que a gente continua esse papo aí, com certeza, viu? E eu gostaria de pedir aí, você agradecer mais uma vez a sua presença e pedir aí as suas considerações finais aí para os nossos seguidores. Muito obrigado pela participação.
Eu que agradeço, Paulo. E, na verdade, eu queria mais do que agradecer eu estar aqui nesse momento com você. Eu queria agradecer tudo que você tem feito também, de muito relevante, para o segmento dos eventos e das feiras de negócios, com esse teu trabalho de entrevistar todas as pessoas do setor, de lives, de colocar isso tudo disponível aí para acesso aberto de todo Sim. mundo. Então, isso ajudou É conversando que a gente se entende, na... Fernando. É conversando que a gente se entende. Claro, Esse é o e lema, ajudou esse é o muito nosso na lema. evangelização, né? É, Ajudou demais na evangelização. com Eu me certeza. lembro, inclusive, de reuniões feitas aí com o poder público, que a gente pegou pequenos trechos de algumas gravações suas, do Otávio, de outras mídias aí do setor, né? Olha que E legal. usou essas gravações para mostrar para o poder público o quanto era importante, né? A gente de volta os eventos de A negócios para gente uma cidade como São Paulo, espero que não né? seja a parte que a gente estava metendo pau neles aqui. Não, ou até sim, alguma coisa assim, porque Porque, na porque verdade quando a precisou, gente a gente passou, meteu o pau também. sim, a gente passou por momentos de morde e assopra, né? Sim, com certeza. Então, esse Foi complicado, foi morde e complicado. assopra Eu foi me muito lembro, eu me complicado. lembro de pelo menos 2 ou 3 entrevistas aqui, onde o mote era Sim, a contrariedade pelo como estávamos sendo tratados. Né? exatamente. Então, a importância do que você fez talvez seja até maior do que você imagina. Ah, Tá? obrigado, Então, obrigado. o segmento te agradece muito por essa atuação durante esse período aí, onde você deu visibilidade, deu holofotes aí para as pessoas do setor aparecerem e colocarem todos os seus pleitos no ar e com muito mais visibilidade e alcance, né? Você aumentou muito o alcance desses pleitos. É Né? que, E é que por eu isso a fiquei gente te preso, é que eu agradece fiquei muito. preso em casa porque eu sou do grupo de risco, e a única janela que eu tinha aqui era da tela do computador, então eu abri essa janela e, e comecei a gritar. Eu comecei a gritar na janela aqui. Eu também sou do grupo de risco, mas olha, me arrisquei algumas vezes, né? Então, E como, hein? é, E como, hein? é, Você soube se arriscar, você e o PO, realmente, e outros, né? mas a gente tomou todos os cuidados, viu? Você, em momento Não, algum, foi um risco calculado, exatamente, muito consciente, no em, momento em certo, momento algum, inclusive. né? Eu me lembro que você, inclusive, numa entrevista que você me deu aqui, você estava muito preocupado em se cronologicamente iria ser possível, né, chegar na Isso, situação de estarmos na bandeira verde para fazer a Expo exatamente. Retomada, porque sem a bandeira verde não poderia haver, né? Então, é uma série de pré-condições que mostram a seriedade com que esse trabalho E todo você foi viu, feito. né? Você colocou um ponto importante. A minha preocupação era válida, Sim, porque, de acordo com o decreto do Estado, a gente ainda teria de ter permanecido 4 semanas na bandeira verde para depois começar a realizar os eventos. E exato, nós conseguimos fazer isso na primeira semana da bandeira verde. Então, exatamente. por conta disso, eu não gosto de citar muito nomes de políticos, não, mas eu faço questão de falar aqui de 3 que nos ajudaram muito nessa empreitada, né? 2 que são vereadores extremamente combativos, né? O atual presidente da Câmara, o Eduardo Tuma, e o vereador Rodrigo Goulart, foram incansáveis aí, especialmente nessa reta final, para que a gente conseguisse levar adiante o projeto de realizar a Expo Retomada. E há um que eu não posso falar sem suspeição, mas olha, é verdadeiro e é genuíno, o Vinícius Lumertz, né, como secretário de Estado, também teve uma atuação decisiva aí, e extremamente colaborativa para que a gente pudesse ter esse retorno. Mas Então, Fernando, política, a tradução de política é coisa pública. Então, eu acho que sim, a gente, quando o político atua pela coisa pública, atua pelo interesse público, atua pela sociedade, né? Para dar um passo além de onde nós estamos, não importa a situação que estamos, se boa ou ruim, mas se dermos um passo além,
eu acho que ele merece e devemos, né? A gente não deve estigmatizar o político ou dizer que porque elogiamos fulano, estamos com a camisa do fulano, ou estamos contra o outro, né? Eu costumo dizer que eu sou totalmente contra a luta contra qualquer coisa. Eu prefiro a luta por alguma coisa. Então, nós temos que lutar por e não lutar contra, né? E eu acho que quando um político cumpre a sua função, a qual foi eleito, né? Eu acho que ele deve ser citado, sim, com certeza. Sem dúvida. Então tá bom, olha, muito obrigado pelo espaço mais uma vez, Paulo, e estou aqui à disposição. Quando quiser fazer vamos continuar, vamos falar mais. Quando sair o aplicativo, vamos mostrar ele aqui. Isso, e vamos falar também, já bota na sua agenda aí, dia 11 de novembro temos Salvador. Sim, vamos falar. Dia 12 a gente está voltando para São Paulo. Aí logo em seguida... Trabalho chato esse seu de ir para Salvador. É na frente da praia lá, né? De frente para o mar. Maravilha. Suspeitíssimo esse seu trabalho. Merecido, vai. Ainda mais Salvador. Não, merecido, com certeza. Muito merecido. Então, mas põe aí na agenda para eu e o P.O. te darmos aí uma entrevista logo depois do retorno de Salvador. Vamos lá. Para te contar como é que foi lá. Com certeza. Tá marcado. Então, vou cobrar o P.O. também. Tá bom. Abraço grande, Paulo. Obrigado aí pelo espaço mais uma vez, tá bom? Ok. Pessoal, esse foi então Fernando Lumer falando aqui sobre as repercussões e os filhotes da Expo Retomada, que marcou o retorno aí aqui em São Paulo das feiras de negócios, das feiras com espaços, tá? E como eu sempre digo, se vocês gostaram, curtam, se acharam relevante o que foi dito aqui, compartilhem nas suas redes sociais, disseminem. Estamos ultrapassando 20 mil visualizações, 175 mil imposições. Então, a gente está num momento muito bom aqui no Papo Net. E como eu sempre digo, se inscrevam se ainda não se inscreveram, ative as notificações para serem avisados dos próximos bate-papos, das próximas lives e não se esqueçam, somos uma sociedade colaborativa. E, como tal, construímos a civilização com colaboração. Aldeias, cidades, estados, países e até impérios foram construídos com essa colaboração. E, pela primeira vez na história da humanidade, temos a tecnologia que permite que essa colaboração seja complementada, realizada, continuada, sem nos importarmos com distanciamento social, isolamento pessoal, fronteiras ou até mesmo idiomas. Então, utilize as tecnologias para construir uma sociedade ainda mais colaborativa e melhor. Obrigado e até o próximo bate-papo aqui no Papo Net.